Bom, e já são 72 casos no país. Pernambuco acaba de confirmar mais 2 casos. O repórter Rodrigo Viga, do Rio de Janeiro. O coronavírus também já circula internamente no Rio de Janeiro. Rodrigo Viga com as últimas informações. Diga, Viga. Estamos sem áudio também, com o Viga falando sobre os casos no Rio de Janeiro, já uma circulação interna no Rio de Janeiro, e reforçando também, atualizando as últimas informações dos 70 casos do Brasil, agora mais 2 casos confirmados em Pernambuco e agora aumentando o número de casos do coronavírus aqui no Brasil. No Rio de Janeiro, inclusive, há uma entrevista concedida pela equipe de saúde do governador Wilson Witzel, adotando novas medidas. Daqui a pouco também às 11 horas da manhã aqui em São Paulo, inclusive o Dr. Davi Uip falou conosco mais cedo em razão do avanço do coronavírus e as confirmações dos casos aqui em São Paulo. O médico Davi Uip, infectologista, dará outras informações. A equipe aqui de São Paulo também adotando mais medidas para conter o coronavírus. Rodrigo Viga com as informações aí do Rio. Diga, Viga. Exatamente, Tiago. Ali atrás está o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, e Luiz Mandetta, né? E o prefeito Marcelo Crivella estão participando de uma cerimônia aqui no terminal de cargas do Galeão para entrega de tomógrafos que foram comprados pela prefeitura, que estão sendo entregues aí em tranches, em parcelas. São os 6 primeiros sendo entregues, de um total de 16. Daqui a pouco a gente tem a perspectiva, né, de conversar com o ministro Luiz Mandetta por conta justamente desse avanço do coronavírus no Rio, em São Paulo, no Brasil, de uma maneira geral. Eu agora há pouco, inclusive, estava tendo ali uma tentativa de aproximação com o ministro Mandetta, e ele falou que não poderia conversar porque estava conversando naquele momento pelo telefone com o presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre a questão envolvendo a medida provisória, os recursos que serão liberados para enfrentar o coronavírus, que aqui no Rio de Janeiro, e isso era algo que já era esperado, mas aumenta o grau de preocupação, viu, Tiago, pela circulação, com a circulação do coronavírus internamente aqui no estado do Rio de Janeiro. Um senhor de 72 anos de idade e uma senhora de 68, esposa dele, são os 2 novos casos, e não são casos importados como se via até então. Até então eram 13 casos, 11 de pessoas que fizeram viagens internacionais e estavam aqui no Rio de Janeiro, uma em Niterói e outra em Barra Mansa. E agora nós temos o 14º e o 15º casos de contaminação interna, que eleva sensivelmente o nível de preocupação, o nível de alerta das autoridades de saúde do Rio de Janeiro, meu caro Tiago. E quais medidas, Viga, estão sendo adotadas aí no Rio de Janeiro? Olha, Tiago, ouvintes internautas da Jovem Pan, nesse evento aqui também está a secretária municipal de saúde e representante da Secretaria Estadual de Saúde. Já são 200 leitos reservados, designados especificamente para tratar na rede de saúde do Rio de Janeiro, pública, privada e militar, casos de coronavírus. Antes, o Rio de Janeiro estava no nível 0, numa escala criada pelas autoridades de saúde. Agora já mudou o nível, já mudou o patamar, está no nível 1, e inclusive existe a possibilidade, com base numa lei federal, de internação compulsória daquelas pessoas que apresentem sintomas de coronavírus e se recusem, né, não queiram ser internadas na rede de saúde do Rio de Janeiro. Ao longo do dia, a promessa de novos anúncios, de novas medidas, mas aquele trabalho prévio, aquela preparação prévia já havia sido feita, com capacitação de profissionais da área médica, da área de saúde, e também a reserva aí de vários leitos. Existe a perspectiva até de 1.200 leitos aqui no Rio de Janeiro, das redes pública, privada e militar, para atender os casos de coronavírus. Repetindo, são 15 casos de coronavírus, 2 agora com contaminação interna, são 2 idosos, e ainda pelo menos 88 casos sendo monitorados, Thiago. Ô Vig, você tem uma informação de que o coronavírus estaria afetando bancos públicos. Que notícia é essa? Olha, Tiago, a Caixa Econômica Federal suspendeu aí nas últimas horas o chamado IPO, a abertura de capital da Caixa Seguridade, por conta do nervosismo dos mercados.
e esse nervosismo das bolsas, dos mercados, tem muito a ver com o avanço do coronavírus e também incertezas, medo, paura das consequências desse vírus que se alastra pelo mundo. Ainda, consequentemente, tem o efeito sobre o Brent, sobre o barril de petróleo, referência no mercado internacional. Então, a Caixa decidiu suspender temporariamente a abertura de capital da sua subsidiária, né? Da sua coligada à Caixa Seguridade, até que os mercados tenham um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de tranquilidade. O BNDES é outro banco que está pisando o freio, puxou o freio de mão. Tinha contratado até bancos para modelar, né, para ajudá-lo na venda de ações do grupo de proteína animal JBS. Mas, diante desses últimos acontecimentos, na queda na bolsa, do nervosismo por conta do coronavírus, entende-se que é difícil precificar devidamente, adequadamente, com o retorno, uma operação dessa monta, desse volume. Então, a operação JBS também está temporariamente suspensa. As vendas de ações dessa e de outras empresas. O BNDES espera mais um pouco, usa de cautela para fazer um bom negócio no melhor momento. Thiago. Ô Vig, rapidinho para a gente terminar, você tem uma notícia de um jogador do Flamengo e também da seleção que está sendo esperado em uma delegacia. Quem é, Rodrigo Viga? É o Bruno Henrique, né? Destaque do Flamengo e da seleção brasileira. A gente deu essa informação aí durante o final de semana. Ele foi pego numa blitz da Lei Seca, com uma carteira de habilitação não registrada, não cadastrada, e a polícia do Rio de Janeiro está confirmando que o documento é falso. Ele é aguardado hoje na delegacia da Barra, na Zona Oeste, para prestar depoimento e esclarecimentos por conta dessa documentação falsa e também adulterada. Se lá na frente for condenado, a pena prevista pode chegar até 6 anos de reclusão. É mais um craque brasileiro que tem que explicar por que está com documento falso, né, meu caro Thiago? Que coisa, quem diria, hein, Viga? O Viga continua acompanhando o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e volta ao longo da nossa programação. Viga, até já.